Olá, amigos, boa noite. Obrigado por nos receber aí no sofá de casa, com sua família, seus amigos. Você está assistindo o programa Quem é Quem? Meu nome é Valmir Moraes e estamos a uma semana das eleições estaduais aqui em Santa Catarina. E você já decidiu? Se não decidiu, corra! Vai pesquisar na internet, na imprensa. Não jogue seu voto fora. Vote em alguém que você acredita que vai fazer o melhor por sua cidade, por sua região. Eu sou obrigado a puxar a sardinha aqui para a nossa cidade. Vote em alguém que faça por Joinville. Vote em alguém pelo norte, porque nós moramos e pagamos impostos aqui. Sem fazer campanha política, mas campanha pela minha cidade. Pessoal, e nesse fulcro, eu sou obrigado a comentar, porque várias pessoas vieram falar comigo essa semana, e vocês sabem aí, na casa de vocês, que que o meu principal conhecimento intelectual aí se reporta às tratativas de trânsito. De vez em quando tem um me ligando, e aí, levei uma multa, o que eu posso fazer? Defesa da multa. O documento do meu carro está atrasado, o que eu posso fazer? Paga os débitos e retira o licenciamento no Detran. Ou se quiser, busca um despachante, você que sabe, a escolha é sua. E essa semana muitas pessoas me perguntaram sobre umas reportagens que andaram pela cidade tratando da situação dos veículos sinistrados. Saiu até em um jornal de grande circulação na cidade. Eu vim saber na segunda-feira passada, porque eu estava viajando, curtindo com a minha digníssima, na belíssima Praia do Rosa, lugar paradisíaco. Aliás, recomendo, para ficar longe de más notícias, é uma beleza. E quando eu cheguei em Joinville, muitos me procuraram, até porque eu trabalho na área. E me perguntaram, o que você acha disso? O que você tem a dizer? O que eu acho disso, tudo o que aconteceu é o seguinte. Se houve uma irregularidade em relação à transferência de veículos sinistrados para Santa Catarina, e não é só para Joinville não, tá? Porque se aconteceu no estado inteiro, algo de errado, eu digo o seguinte, o Denatran é o grande culpado, sim, por não ter hoje um sistema que faça o controle desses veículos que sofrem acidentes nas vias públicas e são recuperados e vendidos novamente por ágios, conforme a reportagem lá, para mais de 130%, enganando boa parte dos consumidores que compram um carro por bom. Ou seja, compram gato por lebre. Num resumo rápido, eu diria que esse é o principal culpado. Mas num segundo momento, Joinville foi citado na reportagem como sendo a cidade onde estavam acontecendo as irregularidades. Joinville não pode pagar como bode expiatório. Não pode. Porque se o mal acontecia, se pessoas compravam gato por lebre, isso acontecia no estado inteiro, porque é bem clara a reportagem ali, eu li umas 3 vezes para tentar entender melhor o assunto, para vir aqui e falar com você que está em casa, para você tomar cuidado quando comprar um veículo, fazer as verificações, conforme falou ali o engenheiro até Alessandro Leme, acredito que seja um grande beneficiado dessa história toda, porque todo mundo que comprar um carro agora vai fazer vistoria antes de comprar o carro para ver se o carro é bom. Pois bem, eu digo para você em casa que me parece, pelo que foi contado ali, eu não estou afirmando nada, estou reproduzindo o que estava naquela reportagem, aquelas reportagens, está na imprensa aí, é só você jogar lá Detran, veículo sinistrado Santa Catarina que você vai ver, que o Detran de Santa Catarina demorou a informar a todas as secretarias do estado de que os veículos sinistrados vindo de outros estados para cá deveriam constar no documento uma informação que esse veículo estava quebrado, estava sinistrado, para que ninguém fosse enganado aí por alguém de má fé. Então, senhor governador, senhores parlamentares, senhores vereadores de Joinville, vocês estão aí para defender a cidade de Joinville, eu digo o seguinte, Joinville não pode pagar como bode expiatório, não pode ser usado como bode expiatório. Tá? E se o MP, se a Polícia Civil, se o Detran pretende fazer uma investigação a fundo nessa história, que o faça no estado inteiro. Que o faça no estado inteiro. E principalmente no órgão máximo de trânsito, que é o Detran Santa Catarina. Coerência, por favor, né? Eu volto aqui para falar sobre esse assunto caso for necessário, mas eu acredito que vocês, autoridades que estão ouvindo, são extremamente coerentes nesse assunto e não vão usar a belíssima cidade de Joinville, a competentíssima cidade de Joinville, a Manchester catarinense, como bode expiatório do resto do estado. Por favor, né? Não vamos ser inocentes. Mas chega de falar mal.
Até porque eu não estava falando mal, eu estava alertando aqui, né? Porque burro ninguém é. Né? Nem eu, nem os nossos amigos parlamentares, nem os nossos governantes, nem nenhum de nossos dirigentes. Né? E passando agora para o segundo estágio do programa, já ouvimos o que tínhamos que ouvir, já falei o que eu tinha que falar em defesa da belíssima cidade de Joinville e das autoridades competentíssimas do norte do estado de Santa Catarina. Sou obrigado a falar que são, porque são mesmo. E agora eu faço a pergunta fatídica da semana. Quem é quem? Meu nome é Antônio Luiz Pereira, nasci e cresci nessa maravilhosa cidade, sou natural daqui. Sou casado, tenho 3 filhos, uma belíssima mulher e também apaixonado pela área comercial e o segmento político, uma forte ligação, um forte carinho pelo sistema público, pelo sistema político do nosso país. Antônio, o Antônio ele não está aqui por acaso. Nós estamos há uma semana da eleição. E o Antônio Luiz é conhecido da cidade, até pelo jingle, que saiu aí no Yahoo, no G1, eu lembro na época. Nós todos acompanhamos. Hipócrita é aquele que fala que não acompanhou a musiquinha, como que era? O jingle do Antônio Luiz, quer queira ou que não, fico até sem graça de falar, de cantar de novo. Né? Nem o Antônio Luiz, né? Mas você já sabe já fui abordado várias vezes aí. No decorrer dessa eleição, várias pessoas ligaram. Pô, não escutei teu jingle ainda. Pois é, mas eu não sou candidato esse ano. Por que não, Antônio? Na verdade, a questão... Até eu te perguntar, você foi candidato quantas vezes, em quais eleições? Eu fui candidato 3 vezes a vereador e uma candidatura federal. Você foi candidato federal, quantos votos? E, na verdade, Valmir, nessa questão de candidatura, a primeira a gente vai na empolgação, né? É novidade, acho que é fácil. Mas no decorrer você vê que uma candidatura a federal, a qualquer pleito, ela requer muita estratégia, muita situação. Infelizmente, eu sempre digo que acaba às vezes se sobressaindo a questão do sistema capitalista prevalecendo no sistema eleitoral. Pouquíssimas pessoas que representam de fato o povo acabam emplacando, né? Porque outro dia até comentei contigo, a questão política partidária, às vezes as pessoas criticam, né? Falam mal do político, falam mal do sistema público, mas na verdade, como eu comentei outro dia contigo, o grande mal de tudo é essa nossa sociedade. A nossa sociedade por si só é hipócrita e corrupta. Como um todo? Como um Você todo, acredita nisso? Porque assim, se você for analisar... Desde o mais baixo na escala social até o mais alto? Você na verdade, desde que o mundo é mundo, a sociedade acaba sendo oportunista. Né? Você vê aí pessoas que vão se dar bem nessas eleições, por exemplo, são os mais afortunados, aqueles que abusam de fato do poder econômico. Se tu for analisar, são os caras que mais têm o visual de campanha e aquele que está pagando mais pessoas para trabalhar. Sem você pagar, você não tem apoio. Literalmente, a política é essa. E o povo vai nessa onda. O povo vai votar em quem está aparecendo, em quem é mais bonito na foto. Então, quer queira ou quer não, o representante do povo, que é aquele que vai representar a massa, acaba não tendo a oportunidade de representar. E o povo acaba votando em doutores, empresários, para representar a classe dos doutores e dos empresários. E o povo fica com qual representação? Mas Antônio, já viram que o programa de hoje vai ser um programa tanto polêmico aí, né? Uhum. Eu não vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, mas eu vou ser obrigado a fazer umas perguntas para você aí que são... Porque como estamos a uma semana das eleições, nada melhor do que chamar aqui um também empresário, mas que tem vivência política, mesmo como candidato, que é o teu caso. Mas os doutores, os empresários, que somos nós também, não somos povo? Essa é a pergunta que eu te faço. O que você diz sobre isso? Porque... Na verdade, é como eu comentei, Valmir, o que as pessoas precisam ver num quadro eleitoral, no sistema político, é ver a origem. Sim. Da onde quem, como diz o título do teu programa, quem é quem? Ver a origem, ver o lastro da pessoa. Pergunta. Porque o fato da história e ver se ele tem uma participação ativa com as pessoas, né, que representam de fato o povo. Né? Esse é um ponto importante. Outro detalhe, uma pessoa que abusa do poder econômico
no sistema de campanha, tá nítido, tá claro que ele não vai representar o povo, Valmir. Nesse Porque condão... assim, ó, só para você ter uma ideia, eu não sei se você sabe, mas tem candidatos aí que vai gastar 3 milhões... Não soube. 3 milhões, 2 milhões, lógico, declarado ninguém vai... Às vezes não declara, se bem que na campanha passada teve gente que declarou 6 milhões de gasto. Né? Então o que acontece? É lógico, a gente sabe que quem gasta esse valor não vai buscar isso de volta. A troca de quê? Existe um livro escrito pelo... Eu esqueço o nome do juiz, mas é o mesmo juiz que iniciou a campanha pela lei da ficha limpa, que começou a fazer os abaixo-assinados pelo país. Ele escreveu um livro, Nobre Deputado, em que ele ilustra essa história, como você falou. A engenharia financeira de campanha, em que grandes grupos econômicos financiam pessoas escolhidas, né? E o povo fica de fora, porque o povo não tem dinheiro para gastar. Mas, na verdade... ainda, é assim ainda? Você acredita que é assim ainda? Sim, está nítido. Agora, nos bastidores, eu vendo a situação, agora para mim fica mais claro ainda, né? De quem é quem no processo político, de quem é quem numa situação que quem representa o povo e quem não representa. Sim. Né? A gente tá claro, tá nítido. Então, um grande ponto importante é que as pessoas analisem. O camarada que estiver com um visual muito forte de campanha, analise o lastro dele. Vê se ele não tem uma ligação com o segmento empresarial, vê se ele não tem uma ligação com outro segmento que não represente a massa. Caso for massa. Caso for ele não vai representar a massa. Um cara que gasta fortunas em uma campanha não vai representar a massa. Aliás, não vai nem lhe atender depois no gabinete. Eu sei disso, eu trabalho no sistema, eu vejo isso, é nítido. Vocês veem que a situação hoje está queimando aqui. Mas olha só, eu lembrei de Fernando Collor de Mello, né? Até um grande orador do Senado, né, da República Brasileira, mas exemplo para qualquer político na forma de falar, façam seus julgamentos, eu tenho o meu. Mas Fernando Collor de Mello eu lembro da minha mãe está em casa, vai me puxar a orelha depois, mas eu lembro que ela achava o Collor lindo, e o voto dela foi por esse motivo na década de 80. Eu sei que eu vou apanhar em casa depois, mas muitas pessoas votam mais igual a minha mãe. Voto, pô, então não está funcionando ainda. Não está funcionando mais esse bonitão analógico. Coloque a mão então. Mas na verdade hoje o que eu observo é que o Collor fez uma propaganda mostrando, né, o homem que malhava, que fazia Cooper, que corria pela manhã. Eu nunca mais vi um político correndo. Eu já vi tomando cachaça, mas correndo de manhã não, na imprensa, no domingo de manhã. E esse estereótipo daquele que faz a propaganda que o povo quer ver ainda é real, né? Se for verificar muito. A gente está falando de um político da década de 80. Mas hoje você acredita que isso é real ainda? Porque nós estamos se afunilando agora na direção da escolha de um novo governador, um novo presidente, e a beleza, pelo jeito, não está em voga, né? Não. Senão eu teria ganho, então eu poderia se candidatar à presidência, também poderia ganhar. Pelo biotipo dos nossos candidatos a nível federal, tá? Os daqui eu nem observei direito, as daqui também não. Não, Valmir, no meu conceito é o seguinte. O grande problema, as pessoas reclamam durante 4 anos do sistema político, reclamam do sistema capitalista, mas na hora de utilizar o voto, acabam jogando pela janela e até trocando por gasolina. Eu vejo muita gente que está com muito perfureide aí, fazendo campanha, porque está ganhando dinheiro. Isso é uma acusação séria. Então, o que é? Não, mas não estou falando nome. Você não sabe, não, você mas desconfia. A gente sabe, né? É aquele carrinho que nunca sai da garagem e agora está indo toda semana para ensear. O que eu quero dizer, passa 4 anos reivindicando, né, qualidade, e quando tem a oportunidade, acaba aportando voto naquele justamente que deu benefícios. Então esse é o grande mal. E eu vejo que o sistema eleitoral está muito devagar na questão de fiscalização. Mas o mal nasce lá no povo, então, lá embaixo? Claro. Porque o mesmo que estaciona a vaga do idoso. É nítido no sistema político eleitoral desse ano, é nítido. O abuso do poder econômico, está nítido. Pô, acho que qualquer leigo consegue ver quem é que está... Sabe quanto custa uma placa, Valmir? Uma placa? Não, desconheço. Uma placa, em média, custa em torno de 100, 120 reais. Poxa, faz a conta. Um camarada que gasta uma fortuna dessa para fazer uma campanha eleitoral, vai representar o povo? Não vai. Então é até na hora de ter a reforma política, colocar uma cota fechada de quem vai gastar, porque senão pessoas que nem eu, pessoas mais simples, que sem poder econômico, sem tiver sendo patrocinado por grandes empresários, que é patrocínio porque tem interesse por trás, nunca uma pessoa de bem simples vai conseguir chegar tão fácil ali. Alguma coisa vai entrar de patrocínio e automaticamente
Sim. a representação para o povo vai diminuir. Tá certo. Nós vamos sair por 2 minutinhos, fique aí, nós já voltamos. Venha conhecer Cid Relojoaria e Ótica, com uma grande variedade de relógios de marcas nacionais e importadas, lindas joias para presentear seu amor, e uma linha completa de grandes marcas de óculos de grau como Ana Hickman e de sol como Quicksilver. Venha conhecer nossa loja, Cid Relojoaria e Ótica, Avenida Getúlio Vargas, 594, Bucarém, com estacionamento próprio. Cid Relojoaria e Ótica, há 30 anos eternizando seus momentos. Emplacamento, segunda via de recibos, modificações de veículos, transferências, Despachante Expresso. Acesse o nosso site e tire suas dúvidas com o nosso atendimento via chat online. www.despachanteexpresso.com. Aceitamos cartões de crédito Visa e Mastercard. Despachante Expresso. Pois bem, voltamos aqui com o programa Quem é Quem? Pergunta feita, estamos aqui com o Antônio Luiz, né? Famoso ALP, né? Da ALP, você tinha uma empresa também, a ALP... Isso, consórcio ALP. Consórcio ALP. ALP, é uma empresa de representação. No seu segmento você é um grande conhecedor dessa tratativa, da comercialização de cartas de créditos. Na verdade, Valmir, no segmento de consórcio, eu atuo desde 94. Comecei como contínuo, uma empresa que eu tenho um grande carinho. Essa cara de menino aí é tudo mentira. Porque 94, faz tempo. E aí eu me aprofundei na área, tudo que eu adquiri hoje foi através do sistema de consórcio. E conheço a fundo e provo por A mais B para qualquer pessoa que consórcio é a melhor opção. E me aprofundei nisso, atuo nisso fortemente. Atualmente eu trabalho dentro de uma das grandes administradoras de consórcio do país. Pode falar o nome aqui, não tem problema. Mas... Em qual administradora você trabalha? No consórcio Embracon. O consórcio Embracon é bem conhecido no país inteiro. É uma das maiores administradoras do país. É um segmento forte, sempre representei a empresa. Em poucas palavras, como que funciona a aquisição de um bem através do consórcio? Existe uma taxa de juros sobre isso? Como que funciona? No sistema de consórcio, Valmir, o que existe apenas é a taxa administrativa. Tá? Um pequeno custo operacional. É ideal para quem, por exemplo, já tem um carro e pretende trocar futuramente. Para quem está morando com os pais ou não está pagando aluguel, mas vai precisar comprar casa própria, é excelente a oportunidade. E para quem pode associar um investimento a mais, fazer uma carta de crédito, por exemplo, no segmento imobiliário, para investir. Compra um imóvel, deixa como aluguel, ou seja, tem um ditado popular que quem compra terra nunca erra, quem investe no segmento imobiliário está supervalorizando. E o consórcio é uma ótima ferramenta para levantar o capital, para você comprar tanto imóvel, automóvel, máquinas, e tem muitas pessoas investindo. Só para você ter uma ideia, a administradora que eu atuo, que eu represento, ela vende meio bilhão, né? Meio bilhão de reais. Tu chega até a perder a contagem. Isso em um quarto aí dá muita notinha. Só o que a nossa regional aqui vende em um mês, tem administradoras que não vendem o ano todo. É meio bilhão aqui na região norte? Não, no país. No país. Aqui na nossa região nós vendemos em torno de 30 milhões por mês. Mas é um valor bem considerável, é uma cifra... Uma cifra que é produção de administradoras grandes aí de 3, 4 meses. A Embracon, ela é conceituada, né, muito bem conceituada, e hoje é uma das maiores administradoras do país. Empata tecnicamente com empresas fortes do país, ligadas ao sistema bancário. E esse é um mercado que hoje está em alta? As pessoas estão preferindo o consórcio ao financiamento? Por incrível que pareça, cada ano aumenta mais. As pessoas têm se dado conta, né, e se planejado mais. Porque às vezes mais vale você programar a compra, programar a troca e ir pagando uma parcela por mês como se fosse um investimento, como uma poupança, e daqui a pouco está com o bem sem ter pagado juros. Esse é um ponto interessante, porque se eu não pago juros, pago só uma taxa de administração para a empresa, então, num exemplo simples, um bem de R$1.000, nós sabemos que vamos pagar 2,5 se a gente for financiar. Sim, no consórcio o camarada vai pagar quanto? Vamos arredondar isso aí. Por exemplo, numa carta de R$100 mil, o camarada vai estar pagando em torno de 117 mil, 116 mil, ou seja, 16 mil reais em 120 meses, 180 diluído meses. Nesse prazo. Diluído no prazo. Então, o custo operacional é ilusório comparado ao que é aplicado no sistema bancário. E ele pode receber o bem antes de acabar de pagar, né? Porque tem aquelas assembleias, aquelas coisas. Todo mês tem a opção de oferta de lance, as antecipações de parcela.
E também tem a questão que pode ser sorteado. Sim. Tá? Para você ter uma ideia, a Embracon raspa o saldo de caixa, entrega o maior número de bens possível. Tem grupos ali que a gente chega a entregar 18, 19 contemplações em único bem, em único mês. Ou seja, se você pagar, manter a parcela em dia, logo pega. Às vezes as pessoas dizem, consórcio demora. Demora. Se a pessoa não paga em dia e se não oferta lance. Agora, se pagar rigorosamente em dia e sempre está ofertando lance, logo pega. Sim. Né? Você já fez consórcio, já fez a aquisição de bens através de consórcio. E tantas pessoas que estão nos assistindo sabem o benefício que é o consórcio. O segredo é saber com quem está fazendo, um corretor, um profissional da área. E um outro ponto muito importante também é conhecer a administradora, ver se a administradora está tendo saldo de caixa para entregar os bens. Pois é, Antônio, nesse condão, a nossa intenção sempre foi, com o programa Quem é Quem, incentivar aqueles que estão em casa a investirem no próprio negócio, a melhorarem de vida através do seu próprio trabalho como empresários, como empreendedores, mesmo que individuais. O corretor de consórcios, é esse o nome? Esse profissional, quem está interessado em trabalhar na área, qual que é o caminho para se buscar? Existe um credenciamento? Não, ele só busca uma empresa e começa a trabalar? Não, porque no Brasil, todo o Estado quer controlar, né? Quer credenciar o corretor de imóveis, quer credenciar o despachante, quer ser dono do teu negócio. Hoje a Embracon, ela avalia muito o perfil do candidato se baseando na questão do conhecimento dele, do que ele tem noção da economia, do que está acontecendo no mercado. É bom ter uma formação também com em meio marketing. de relacionamento. Você tem formação em marketing até? Tem formação em marketing. A minha formação é marketing, mas o que eu digo, às vezes, o que precisa para um vendedor de consórcio, o ponto-chave é comunicação. Sim. Comunicação e uma pessoa que esteja aberta a aprender as informações e estar ligado na atualidade. Um vendedor nato. Exatamente. Então, que é cada vez mais raro hoje em dia. Não é que é cada vez mais raro. Os bons profissionais sempre estão bem colocados. Sim. Então não é que está raro. E quando está, dificilmente vai mexer. É né? verdade. Então, você é um ótimo profissional, tem o seu próprio negócio, eu tenho meus negócios. Sim. Né? E assim como os ótimos vendedores que eu tenho lá na empresa, dificilmente sai da empresa. Como o irmão meu solteiro que diz, ele falou que está difícil de casar porque as boas esposas já estão casadas, né? A mulher não fica É mais solteira. ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Agora, quem quer se formar nessa área, é uma ótima oportunidade, porque pode analisar, qualquer profissional do segmento de vendas, ele 90%, 99,9% são bem-sucedidos. Sim, esse é um fato. Se for analisar, Esse é um fato. e tem aquelas pessoas que estão se formando, estão formando carteira, estão pegando macete, patina, mas daqui a pouco deslancha. É questão de acertar o público, acertar o produto. Às vezes, de repente, vai vender o consórcio, não emplaca como consórcio, mas pode ser um excelente corretor de imóvel, pode ser um excelente corretor de seguro. Claro. É tudo questão de identificação com o produto, né, Valmir? Sim. De fato é isso. O vendedor é sempre um profissional que não fica desempregado, né? Não, o segredo eu sempre digo, o segredo do sucesso, né, para você se dar bem na vida, em qualquer lugar, existem vários adjetivos, mas eu só acredito em um. Não adianta eu ter entusiasmo, eu ser inteligente, eu ter conhecimento, ser pós-graduado, doutor, se o camarada não tiver atitude. Só atitude faz a diferença. Não adianta eu conhecer e não ter atitude de oferecer, de conversar, de fazer, de mostrar. A atitude é a faísca de tudo. Então, a pessoa de atitude, ela sempre vai ser bem-sucedida. A atitude, né, já está ligada diretamente na atitude, e as pessoas que tomam decisão não pensam. Né? Outro dia uma pessoa perguntou... Faz o planejamento, mas vai lá e faz. Outro dia perguntou, Antônio, qual é o segredo? Pega e faz, o que tu bota a mão dá certo. O que tu faz? Eu tomo bastante coisas. Aí eu disse, o que é que tu toma? Eu tomo atitude, decisão. A tomada de decisão é o segredo. Então a atitude está ligada diretamente. Então, às vezes você não pode pensar muito em dar o primeiro passo, não pode pensar muito nas coisas, tem que pegar e fazer. E se por um acaso deu errado, administra. É mais fácil do que se você ficar pensando, se eu tivesse feito. Pelo menos você aprende com o tombo, né? Caso for. Disse o ditado. Mas normalmente as pessoas de bem... Se ela erra querendo acertar e é fácil corrigir. Não existe má fé no erro? Não, se a pessoa errou querendo fazer o bem, automaticamente ele consegue ter a reversão de 100 facilmente. Só se o cara estiver fazendo malandragem, pilantragem, aí ele é identificado, entende? Mas a pessoa de bem pode errar à vontade, porque enquanto você está errando, está tendo probabilidade de acertar.
E até porque conserta de novo. Claro, se tu está A fazendo... pessoa de bem conserta. Se a pessoa de bem está fazendo de boa fé, ele vai procurar fazer da melhor forma possível. Às vezes é mais fácil ele ter prejuízo do que ele prejudicar alguém. Então, no seu entendimento, então, o bom profissional de vendas, mas não só o bom profissional de vendas o empreendedor, ele tem que ter principalmente atitude. Vamos ver. Esse é o ponto. Ele tem que decidir na eu hora certa. não sou de balada, mas... Fica à vontade. Né, eu não sou de balada, mas não dizem que o rapaz, para conseguir ficar com a menina numa balada, numa festa, não tem que ter atitude, pelo menos escrever um bilhetinho e ir lá. Cara de é a mesma coisa. O Antônio Luiz não é de balada mesmo, agora é o WhatsApp, agora não tem bilhetinho, Antônio Luiz. Então, Nosso tempo era bilhetinho, eu lembro da época. Então, assim, é para tudo. Agora tem os grupos no WhatsApp, essa molecada tá perdida, cara. Só a atitude faz a diferença. Estou elogiando vocês, tá? Não estou criticando. Não, mas olha só, o que o Antônio Luiz falou é real. Meu pai já dizia que um cavalo encilhado não passa 2 vezes no mesmo lugar. Os antigos vão entender muito bem isso, né? Porque achar um cavalo solto no pasto já com encilhamento não era fácil. E é bem isso, a oportunidade não passa 2 vezes no mesmo lugar. E se você não tem atitude, você tende a perder essas oportunidades que estão passando, né? Seria muita sorte que ela passasse toda hora na porta do camarada. E principalmente nos dias de hoje, está muito rápido, né, Valmir? Real. É muito dinâmico, o tempo passa e a gente não vê, né? E a questão também, voltando um pouquinho ao assunto, está dinâmico, estamos terminando as eleições, parece que era ontem, a muvuca da Copa. Mal conseguimos escolher direito. Passou a Copa, né? Tivemos o resultado que tivemos e chegou agora nas eleições, né? Vai passar e eu acho que o quadro não vai mudar muito. Você acha que a gente vai perder de 7-1, de 7-0? Eu não lembro, eu não assisti todo o jogo. Quando eu vi aquela tristeza, eu saí na verdade, da sala. eu torço. Me ajuda, foi 7-1? 7-0? Pedro? Não, me dizem que foi 10, né? Foi 7-1, Pedro. Será que perdemos de 10, né? Eu quando levou 3, eu saí da sala. Perdemos de 10, né? E não li mais nada, foi de 10 e não perdi, 10, e não vi mais nada do jogo. Quando alguém fala do jogo, eu troco de assunto. Por isso que eu não sei, não é porque eu sou ignorante, é porque eu não quero saber mesmo. Pois é. Porque os olhos não veem e o coração não... Até aquele dia a gente conseguiu assistir, né? Mas depois faz parte. Mas é verdade. Bom, então, que recado que você tem para dar para os nossos amigos em casa? Eu vou pedir para você dar 2 recadinhos, porque o Antônio Luiz ele tem um amplo conhecimento, eu respeito muito isso nele, que é o conhecimento político, porque você venceu 3 eleições e venceu na rua. E nós sabemos, e os candidatos que estão aí sabem, a dor e o prazer que tem esse negócio, né, de concorrer à eleição. Eu não concorro a nada. Eu já te digo, na verdade... Só que você também é empresário. Né? Você é um empresário também que lutou muito, que trabalhou muito, e você hoje vive do seu trabalho, honestamente, também como um bom empresário. Hoje, o que você tem a dizer para os nossos amigos empresários em casa e para os nossos amigos eleitores? Hoje, Valmir, você sabe, a minha principal fonte de renda é o segmento comercial. Eu tenho formação em marketing, trabalho fortemente nessa área, trabalho fortemente no segmento comercial e tenho uma participação ativa no segmento político. Pude conhecer muitas pessoas que trabalham, são políticos e realmente tem que tirar o chapéu, né? Porque, infelizmente, o povo rotula, nivela por baixo os políticos e, pelo que eu conheço, tem muitas pessoas dentro da Câmara de Vereadores que tem que tirar o chapéu. Eu conheço pessoas ali que realmente trabalham, né? Eu posso falar da Câmara porque eu estou ali dia a dia, conheço o processo e vejo assim, tem muitos, a autoridade de Joinville, na sua grande maioria, tem que ser muito respeitada. Eu concordo com isso. Porque eles têm que ser respeitados, porque se você soubesse o quanto sofre um parlamentar, se você soubesse o quanto sofre pedindo voto, principalmente aquele que chegou suando lá, sem grandes patrocínio, e é rotulado por baixo, o que sobra líquido para um camarada desse, você teria que respeitar muito mais. Infelizmente, o povo rotula por baixo. Com o tempo acabando, mas o salário ali é mais ou menos de quanto? Orbita em quanto na Câmara? Na verdade, líquido que sobra para o vereador é R$ 7.500. Declino, não quero esse emprego. Né? Então, na verdade, e outro detalhe, pelo que eles fazem, às vezes, não fazem nada. Vai nos bastidores acompanhar o trabalho de um vereador. Tem vereadores atuantes ali que realmente, tirando 1 ou 2 vereadores que se rotulam, que a gente vê que é mais a prepotência, né? Mas o resto dos nossos 19, 18 vereadores, eu sei que trabalham ativamente, os 18, 17 vereadores ali, são exemplos para Joinville. Que bom. Né? E o que eu digo a você, no modo geral, escolham bem os nossos parlamentares, né? Dá uma analisada. Vote por Joinville também. Vote por Joinville, eu acho que é importante essa questão. E lembre-se, só atitude faz a diferença.
Nada mais. Sim. Não adianta a gente conversar, trocar uma ideia, bater um papo, mas se o camarada não tiver iniciativa, de nada vale os conhecimentos. Tá certo, então. Pessoal, nós estivemos aqui com o Antônio Luiz, né, membro conhecido da Sociedade Joinvilense, e foi um prazer, Antônio, conversar contigo. Valeu, Até a próxima. Voltamos para continuar essa nossa conversa, foi muito boa aí. Muito Tá obrigado. Muito então, obrigado. um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até semana que vem. Não percam o programa Quem é Quem aqui, na Babitonga, canal 9, em Joinville. Grande abraço.